Juntos mais uma vez, portanto, feliz da vida fico eu de toda segunda-feira poder encontrar com você. Ou para quem vai estar acompanhando as reprises deste programa, não importa o dia da semana. Bom mesmo é saber que você está aí do outro lado acompanhando o nosso programa, sendo carinhoso, sendo gentil, mandando aqui o seu recado, participando com a gente, da maneira que você quiser. Seja muito bem-vindo. Sabe que por onde passo, o que leio, o que tenho visto, são muitas pessoas com dificuldade de levantar-se quando a vida se torna um pouco mais difícil, quando as coisas aparecem de um modo maior e elas ficam oprimidas diante da necessidade de reconhecer que aconteça o que acontecer, você tem condições de superar, de crescer, de ir além. Às vezes nós somos levados a nos prostrar e ali ficarmos e dizemos, somos tão coitadinhos, tão pobrezinhos, ó vida, ó céus, ó mundo, quem vai ser por mim? Quero dizer para você que Jesus é por você, sempre foi por você. E Ele não veio para te condenar, Ele veio para te dar vida, Ele veio para te dar paz, Ele veio para dizer que você pode. E a palavra de Deus diz que tudo podemos naquele que nos fortalece. Nós podemos amar, nós podemos viver, nós podemos encontrar cura física, mental ou espiritual sobre todas as coisas. Deus quer abençoar a sua vida. Nós podemos em Jesus Cristo esperar e confiar que Ele é Deus fiel. O tema de hoje é Quando Querer é Poder. Nós vamos conversar sobre este tema. Além da sua presença, temos a presença da doutora Rosana Alves. Bem-vinda, Rosana. Obrigada, Darleide. É muito bom estar aqui com você mais uma vez. Eu acredito nisto. Sim. E também a presença do doutor César Vasconcelos de Souza. Bem-vindo. Oi, Darleide, boa noite. Obrigado de novo pelo convite. Prazer estar aqui com você e com todo mundo de casa. É bom tê-los sempre. Quando vocês ficam um tempo sem vir, eu sou cobrada, viu? Me cobram por onde anda o doutor César, por que ele não veio. Você aí de casa pode opinar, pode dizer de quem você está sentindo falta, mas eu procuro sempre trazer aqui convidados que possam contribuir e muito contribuir para a sua vida, para o seu crescimento, para todos nós crescermos juntos. E o tema de hoje é, como eu já disse, quando querer é poder. Rosana, em sua experiência como pesquisadora, como neurocientista, como psicóloga, você tem essa vivência muito próxima com as dificuldades humanas, com as limitações humanas, mas também com a capacidade que nós humanos temos, dados por Deus, de superarmos, de irmos além das nossas limitações. Como que você tem percebido esse dia a dia doído e sofrido e, ao mesmo tempo, acompanhado dessa necessidade? Na verdade, a maioria das pessoas que vivem uma condição de submissão diante das dificuldades da vida e passam a reclamar muito dessa condição, elas ocupam um espaço ou um lugar que não é o principal da própria vida. Então, elas vivem à mercê da opinião dos outros, à mercê das condições externas, e elas não passam a olhar para si como pessoas capazes de mudar algumas coisas das suas próprias histórias. Elas estão mais baseadas numa história de vida que já passou, que não foi muito favorável, e esquecem de olhar que o presente pode ser diferente, que elas também podem, com este presente, modificar o futuro. Muitas vezes, onde a pessoa se prende, no passado, no presente ou no futuro, é o que vai comandar um pouco as suas decisões e o estilo de vida que terão, as suas satisfações. E algumas pessoas se perdem nisso. Onde está o olhar? Em tudo que passou? No quanto sofri? Ou no que hoje posso fazer com esta história? Algumas pessoas são moldadas pelas circunstâncias, outras pessoas moldam essas circunstâncias. E isso, com certeza, faz toda a diferença. Doutor César, quando querer é poder? Quando a pessoa está pronta para fazer as mudanças, ou seja, quando ela... Como é que a gente se apronta para fazer uma mudança? É como a Rosana falou ali, quer dizer, a pessoa pode ficar presa no passado ou no presente ou até no futuro, mas o que prende a pessoa? Uma das coisas que prende a pessoa do ponto de vista comportamental é a história, quer dizer, a genética tem uma parte, sim, mas a parte da genética não é determinante, ela é talvez predisponente, ela é facilitadora, mas ela não é determinante, graças a Deus. Tem o aprendizado nos primeiros anos da vida da criança, o que ela escutou, o que ela ouviu, o que funcionou ali nessa interação familiar, que vai moldando a forma de pensar, vai moldando o jeito de ser.
vai moldando a identidade dela, ela vai se tornando menos ou mais autêntica, menos ou mais um self, um eu saudável em função de como que é essa dinâmica afetiva familiar e como que ela interage com essa dinâmica afetiva. E a terceira coisa, que é a mais importante, que faz aquilo que a pessoa é, o que a gente são as escolhas, ou seja, é a capacidade que o indivíduo tem de, enfim, apesar da genética e apesar do ambiente onde viveu, os primeiros anos da infância, que são os anos determinantes desse futuro, muito determinantes, então é como que ela vai decidir, fazer, reagir, o que ela pode reaprender. Então é importante que a pessoa, ela possa, vamos dizer assim, dar uma olhada nas crenças centrais que ela tem, a forma automática de pensar que ela desenvolveu e ela botar em cima da mesa e pensar, isto que eu tenho pensado ao longo da minha vida, isso que eu tenho crido, acreditado e que faz a minha vida funcionar desse jeito, é saudável ou não é? É realmente o que Deus quer para mim ou é o que eu achava que Ele queria? Sabe, eu estou preso numa forma de pensar que pode ser bastante doentia, mas que eu estava acostumado e achava que não era doentia. Então, esse tipo de parar para questionar, para pensar, é a chave, né? Abaixo de Deus, é a chave que a pessoa tem para ela poder, então, pegar um caminho melhor para a vida dela. Se ela não fizer esse movimento, se ela em algum momento da vida ela não parar para refletir o que eu tenho pensado mais frequentemente, e por isso o que eu faço com a minha vida, porque eu penso desse jeito mais frequentemente, se ela não parar para analisar isso, ela vai pegar o trilho ali condicionado e que pode ser bom, pode ser ruim, pode ser limitado. Então Deus deu essa capacidade do ser humano de se auto-observar. De dar 2 passos para trás e dar uma olhada para si mesmo e pensar assim, isso que eu estou fazendo comigo, tá bom ou não tá bom? Então eu tenho que fazer isso. Mas vocês não concordam que nós temos vivido uma certa preguiça de pensar? Eu ia exatamente dizer algo neste sentido. Nós estamos, como seres humanos, acostumados ao conformismo. A minha vida é assim mesmo que eu tente mudar, não vai ser possível, porque as pessoas em minha volta não mudarão, as circunstâncias continuam desfavoráveis, eu não quero ser assim. Fazer estas mudanças tão importantes, dar este passo para trás, isso exige esforço e perseverança. Não é da noite para o dia que eu mudo uma história de vida. Não é sem esforço que hoje eu vou acordar e começar a olhar para mim e ver que eu preciso fazer algumas mudanças. Eu preciso de esforço, perseverança para que estas mudanças aconteçam. E olhar para a gente, muitas vezes, com um pouco mais de sinceridade. Muitas formas que nos comportamos, muitas dificuldades que enfrentamos, vêm da forma com que nós olhamos a nossa própria vida. Nós temos toda uma influência, com certeza, da nossa história de vida, que é muito importante, mas quantas vezes eu me coloco nessa história me olhando como uma vítima de tudo isso e eu não posso fazer nada para mudar. Então, quando eu olho para mim e digo assim, não, eu também tenho responsabilidade em tudo isso. A vida é minha. Se eu quero algo melhor, eu também preciso fazer algo. Começa a se tornar possível essa mudança. As pessoas estão deixando muito, né, Rosana, pegando o gancho no teu pensamento aí, e aquilo que a Dalide, você levantou a pergunta, as pessoas, nós seres humanos, a sociedade chamada moderna, pós-moderna na realidade, está muito passiva em certo sentido, de se entregar, vamos dizer assim, aos poderes da mídia, né? Quer dizer, ou seja, então nós temos que ser críticos no sentido positivo da palavra crítico, crítico no sentido de analisar aquilo que entra para você, os estímulos que chegam para a gente pela TV, pelo rádio, pelo Twitter, enfim, temos que filtrar essas coisas, mas infelizmente, seja até no mundo das igrejas também, o que o pregador fala é a última palavra, quer dizer, você tem que analisar. Isso não é nem o que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz, examinai e veja se bate ou não bate com a verdade, né? Então, isso que a Rosana falou ali é muito importante, né? De que nós temos que ter essa autocrítica e temos que ter a crítica do que chega pra gente, no sentido de, deixa eu ver se isso tem um fundo de verdade. Outra coisa muito importante é uma amiga minha, não sei se está assistindo, Miner, ela tem uma filosofia budista de vida, eu gosto de algumas ideias dela. Esse dia ela falou assim, ela foi assistir uma palestra minha e ela deixou assim umas pérolas para eu pensar, uns pensamentos. E um deles eu achei bem interessante, que fala assim,
eu quero a verdade porque a verdade vai acabar com as minhas mentiras. É o que você falou, né, Rosana? Sim. Então, você falou sinceridade, alguma coisa parecida, mas, quer dizer, a pessoa, para crescer, ela tem que desejar a verdade. Senão ela fica se auto-enganando o tempo todo. E ela tem que permitir este enfrentamento das suas mentiras que muitas vezes ela coloca como verdade. E que não é fácil, né? E que não é fácil para nenhum de nós. E é por isso que o processo de amadurecimento, ele é longo. E ele é contínuo na nossa vida. A gente vai não perceber é da noite isso, pro dia. A gente vai perceber isso, por exemplo, vamos pensar nos relacionamentos. A esposa passa uma vida inteira dizendo que o problema está com o marido. Vai ser muito difícil para ela admitir que parte daquele problema pertence a ela. Ela colabora com aquela problemática. Ou os pais perceberem que as dificuldades que os filhos têm pertencem a eles também. Porque como é que eles vão agora olhar para si mesmos e dizer assim, errei? Não, é melhor culpar o outro também. Então, tem a preguiça de pensar, de refletir, tem essa dificuldade em reconhecer que errou, que pode começar de novo e etc. Eu tenho visto muita dificuldade justamente nessa percepção. Você conversa com alguém e ela está contando para você a dificuldade que ela está vivendo, você está ouvindo. Ao final daquele relato, ou pelo menos no momento em que ela consegue parar de relatar ou lamentar, ou enfim, o seu sofrimento, você fala sobre a questão e aponta um caminho, uma direção, a leva a pensar em algo novo. Ela te ouve, ela está te ouvindo, e ela diz, então, como eu ia dizendo, como se você não tivesse falado nada para que ela pudesse parar e pensar. O que é isso? O que está acontecendo? Nós estamos fugindo? O que é isso? Boa pergunta. Quer dizer, por que a pessoa não pôde estar ali naquele momento e ouvir? Pode ser uma defesa, né? Porque todos nós temos defesas para poder lidar com a sociedade. Agora, tem defesas funcionais e defesas disfuncionais. As defesas disfuncionais são as defesas que travam a nossa vida. São as defesas que são as muletas que a gente não precisa usar, mas está usando. Então, eu acho muito lindo quando Jesus falou assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, uma pergunta importante que cada um tem que fazer para si mesmo é, qual a verdade que eu preciso conhecer sobre mim mesmo para ser liberto disso que me faz sofrer? A pessoa tem que fazer essa pergunta. Mas o mundo hoje, a gente falou rapidinho ali, uma pena que foi rapidinho, né, Rosana, das suas pesquisas na USP sobre psicofármaco, neuropsicofármaco, né? Quer dizer, o mundo hoje, e as indústrias farmacêuticas entram pesado em relação a isso, querem medicar as mentes das pessoas, né? Então, e as pessoas acreditam de que um comprimido vai resolver todas as questões da vida. Isso é mentira, isso não é verdade absolutamente, não é, Rosana? Você é doutora nisso, né? Sim. Eu não sou. Então, é isso. Qual a pessoa precisa parar para pensar assim, eu quero pensar ou não quero pensar? Então, isso que você falou assim, né? Onde que ela estava? Em algum momento ela vai precisar... Vai que nessa hora que você está falando alguma coisa com ela, que era vital para ela, ela não estava, era demais para ela. Era uma verdade. Jesus também, às vezes, disse uma coisa assim para os discípulos, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não estão prontos para ouvir. Então, vai que ela não estava pronta para ouvir o que você estava dizendo. Aí ela fugiu. Ela fugiu. Então, em algum momento, com certeza, essa verdade que ela precisa aprender vai voltar. Então, no momento maduro, ela precisa dizer, cara, eu preciso disso, eu preciso dessa verdade. Então, isso tem que ter algum momento da vida. Pode demorar 3 anos, 2,5, 4 cirurgias, 3 casamentos, sei lá, né? Mas a verdade tem que entrar, porque sem verdade e sem amor não tem cura, né? E enquanto isso, muitos estão ouvindo e não ouvindo, né? Quando oferecem, querem uma ajuda assim, é oferecido a elas só querem alguém que possa sustentar a ideia dela. Ela está lá pedindo assim, muitas vezes assim, por favor, confirme que eu estou certa. Aí você fala assim, não estou confirmando. O que você está contando, você tem responsabilidade, talvez pela forma que o seu marido te trate. Ela não te escuta. Ela te conta de novo para ver se você desta vez entenda e confirme. Porque ela só está precisando que alguém sustente a história dela para que ela fique satisfeita ao sustentar a sua mentira, passando por verdade, e muitas vezes contar para os outros.
Olha, eu procurei terapeuta e ele sustentou o que eu disse. Realmente, vocês me maltratam, eu preciso ser tratada de uma forma diferente. Mas a pessoa não está preparada para suportar essa mudança. Porque essa é a função do psicólogo, do psiquiatra. Nós apresentamos possibilidades, mas quem encontra o caminho, quem aceita o caminho é o paciente. Nós não podemos fazer isso para o paciente. Claro. Ele precisa aceitar isso e querer mudar isso. Nós apontamos o caminho, quantas vezes a gente tem que recuar? Porque ele ainda não está pronto para aquela verdade ou para aquela nova visão da vida e nós recuamos. Mas vai conduzindo, né? Vamos conduzir. Enxergamos, mas ele ainda não está pronto. Então vamos por outra estratégia, damos o tempo para que ele perceba. E muitas vezes naquela terapia ele não vai perceber. Vai demorar um tempo. E uma frase muito comum, eu gostaria que vocês falassem ainda sobre essa ideia, é a frase do eu não consigo. Mas doutora, eu não consigo. Doutora, eu já fiz de tudo, eu não consigo. Por que nós estamos, então, martelando tanto nessa condição da impotência? Somos realmente tão impotentes assim? Já trago aí com vocês de volta esse assunto, mas você aí de casa pode participar com a gente pelo Twitter ou mandando e-mail para a gente. O nosso Twitter é NT Consultório. Não, Consultório NT, tweetando aqui para a gente. E é bom demais ter você aqui compartilhando do que você está achando do programa. Do outro lado, a Graziele Nascimento dizendo lá da Arleide, estou gostando do programa, para meus pais, Dedé e Nete, manda um abraço. Para o meu irmão Ednei, sou Geise de Pintadas, na Bahia, e o irmão de São José, Geisiele, muito obrigada pelo carinho, bom ter você aqui com a gente. Juliane dizendo programa muito especial, parabéns equipe, abraços, muito obrigada. Adriano Cardoso, como hoje não tem aula na faculdade, posso ver o consultório de família. Um beijo para você, Adriano, muito bom. Aí em Cascavel, no litoral de Fortaleza, muito bom. Neemias acompanhando o nosso programa, a Silze dizendo, oba, começou o consultório de família. Vou falar em consultório de família, você que é interessadíssimo em ser feliz como família. Deixa eu dar o primeiro recado de hoje para que você entre em contato com a gente e peça a revista Família Feliz. Aqui tem uma série de lições para que você compreenda um pouco mais sobre a nossa necessidade de trabalhar ponto a ponto da nossa família para que a gente alcance sucesso. Outra dica de sucesso, o livro A Ciência do Bom Viver. Aqui vai falar, por exemplo, da boa vontade, da vontade de ir além, da vontade de fazer algo novo, da vontade que você precisa executar diante da vida. Muitas vezes nós estamos esperando milagres, mas Deus não vai fazer milagres quando você precisa executar a sua parte. Deus nos deu inteligência, energia, condições de irmos à luta. Deus nos deu a inteligência para nós administrarmos a vida. Quando Deus põe o homem, Adão, no jardim do Éden, ele o pôs para trabalhar e disse para ele dar nomes aos animais, disse para cultivar o jardim, disse para ele executar e ele ter autoridade sobre aquelas criaturas. Onde está a tua autoridade, não sobre necessariamente as criaturas, mas sobre você mesma, ou mesmo, e na dependência, claro, sobre todas as coisas, de o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Rosana, qual foi a pergunta que eu te fiz? Eu te perguntei por que as pessoas, nós hoje temos nos acostumado a dizer tanto, eu não consigo. Um dia desses eu encontro uma senhora e ela estava com uma úlcera na perna. E eu disse, a senhora come muito açúcar? Porque a gente sabe que o açúcar vai contribuir para a não cura daquela enfermidade. E ela disse assim, minha filha, é que eu não consigo, meu amor, eu não resisto a uma cocada. Então a gente não resiste um doce, um chocolate, não resiste. E simplesmente sucumbe e diz, eu não consigo. Como é que é? O eu não consigo, ele tem algumas funções muito importantes. Realmente, muitas vezes, reconhecer que eu não tenho uma capacidade de fazer algo muito além. Eu posso não conseguir hoje ser presidente da América do Norte. Existe um reconhecimento das minhas limitações, do eu não consigo. Isso é ser inteligente, né? É ser inteligente, mas o não consigo pode ser uma defesa, um argumento para que eu não saia da minha zona de conforto. E a minha zona de conforto não significa que está confortável, mas é a forma que eu me comporto todos os dias, que eu conheço e eu sei o resultado. Bom ou ruim, mas eu sei o que vai acontecer. Muitas pessoas não conseguem sair da sua zona de conforto. Então, é melhor dizer assim, não consigo,
não faço porque não quero, mas porque a minha incapacidade é tamanha que essa é a minha condição. E lutar, como eu disse, e lutar e tentar mudar exige de nós energia, exige muitas vezes gerar uma crise em nós mesmos e nas pessoas ao redor. Muitas vezes eu sei que eu tenho que mudar algumas coisas nos meus relacionamentos com as pessoas, porque é prejudicial a mim e aos outros, mas eu não quero que as pessoas mudem o conceito que têm de mim. Então, sair deste lugar, ele também é muito difícil. O eu não consigo pode ser uma forma de poupar a minha energia e manter um comportamento que eu estou acostumada com ele. E as pessoas perdem muito nisso. A gente chama de ganho secundário, né? Sim. Ganho secundário é quando a pessoa tem um sofrimento, mas ela ganha com aquele sofrimento. Isso é ganho secundário. Então, quanto maior for o prazer doentio no ganho secundário, mais difícil vai ser ela sair dessa postura. Porque ela tem um ganho em cima disso. Exemplo, você fica doente, então tem a atenção das pessoas, a tendência é ficar doente com frequência, ou fingir que está doente, né? Porque é um ganho secundário. Agora, você falou que eu tinha pensado também que a pessoa sair da zona de conforto é uma coisa desconfortável, né? Um paradoxo, quer dizer, assim, uma redundância, né? Mas você falou muito bem, Rosana, que a zona de conforto, se ela é disfuncional, ela não é conforto na realidade. Ela é um mascaramento da felicidade. Sim. Ela é um band-aid, na verdade, na dor. Então, se nós estamos usando uma defesa disfuncional na minha maneira de ser com as pessoas, então aquilo que eu sou está numa base da dor. Ou seja, ao longo da minha vida, se eu vivi algumas dores reais ou imaginárias, e eu então fui inconscientemente montando a minha vida em função de administrar essa dor, que eu não quero pensar nela. Deixe esse bicho quietinho ali, né? Eu prefiro usar remédio do que olhar para a dor, né? Então, se eu venho empurrando a dor com a barriga, muitos anos da minha vida, e porque houve alguma coisa que machucou, e eu, para me defender desse machucar, dessa dor, eu então tive que montar uma maneira de ser, né, social, então dá para funcionar assim? Para a maioria dá para funcionar. Mas é o melhor? Claro que não é o melhor. Então, a única maneira de se desmontar o que a pessoa é e que ela está chegando ao ponto de ver que não está legal continuar a ser desse jeito, é passar pela dor. Ela vai ter que passar pela dor, porque a dor está ali. Se você foge da dor que tem que ser percebida, ela vai levar 30 anos, mas ela vai voltar. O que precisa ser percebido vai voltar, porque a verdade tem que aparecer, porque é a verdade que vai curar. Jesus falou disso o tempo todo, ele falava disso, né? Então, existe um cientista, Prochaska, ele é citado pela Lee Makula, que é da Harvard, no livro da Change Character, só tem em inglês esse livro. O Prochaska, ele fala assim sobre a prontidão para a mudança. Então, ele coloca os estágios. Tem pessoas que se vocês dizem assim, olha, eu acho que você está com uma dificuldade ali naquela situação. Ela disse, eu não tenho nada, estou ótimo, olha só, estou bem, estou alegre, estou feliz, sou linda, maravilhosa, ou lindo, maravilhosa, né? Então está na defesa muito forte. E pode ser que em alguma situação da vida, às vezes a vida ela promove na pessoa uma rasteira para a pessoa acordar. Não é para morrer, é para acordar, né? Porque a dor é amiga. A gente tem que começar a olhar para a dor como uma coisa amiga, não é inimigo. Vou acabar com essa dor rapidinho. Cirurgião adora acabar com dor, assim, né? Então, eu vou medicar isso rápido, você não pode sair do consultório sem nenhuma dor. Ei, cara, peraí, tem que sair com dor. O Rolomé, eu gosto muito dele, o Rolomé é um psicanalista muito profundo, escreveu livros fantásticos. Ele fala assim, às vezes o paciente sai da consulta mais angustiado do que quando entrou. Mas por quê? Porque a verdade está chegando à tona da consciência, aquela verdade que a pessoa não queria deixar aparecer para si mesmo de jeito nenhum. Então, quando começa a aparecer, começa a piorar a dor, mas essa piora da dor é a melhora, é o caminho da cura. Sabe? E aí, se você é cristão, está assistindo o programa, então tem uma passagem na Bíblia que Deus falou assim, não vou deixar que venha sobre você uma dor que você não possa suportar. Eu vou dar um colo para você aguentar e se atravessar pela dor, para que você saia dessa dor definitivamente e não precise mais de terapia, nem de remédio, nem de Rossano, doutor César, nem Maria de tal. É isso, né? Agora,
Então, uma coisa importante as pessoas dizerem para si mesmas assim, eu não consigo ainda. Bota uma vírgula e usa a preposição ainda, porque quando você diz assim, eu tenho essa dificuldade, eu não consigo ainda, você abre a esperança de que é possível a verdade chegar, o amor chegar e produzir a cura, né, que é um processo. Né? Não pode lançar sobre si a derrota. Eu não consigo. Então não tem mais nada para fazer por você? Só se Deus fizer um milagre. Você abre mão da sua condição de interagir com Deus. Quer falar, né, amiga? Sim. Pode não. Logo depois do intervalo a gente volta para a gente continuar aqui a nossa conversa hoje com Rosana Alves e o Dr. César Vasconcelos de Souza. Você aí do outro lado também compartilhando com a gente. Um abraço para o Fábio Moreno, por exemplo, nos acompanhando. Ele e a sua esposa Érica Moreno. Gostamos muito do programa. Estamos aqui em Engenheiro Coelho assistindo e aprendendo bastante. É bem rapidinho no nosso intervalo, você já volta aqui com a gente, tudo bem? Te espero, até já. Um beijo para os amigos da comunidade árabe adventista em São Paulo, onde estive nesse final de semana. Muito bom estar com vocês sempre. Se você não conhece ainda a comunidade árabe adventista em São Paulo, é um lugar lindo, especial para receber você, para ouvir ali palavras de bênção para a sua vida de um jeito muito diferente. E a gente agradece a Deus por essa oportunidade de estar aí com vocês. Muito obrigada mesmo. Grande abraço. Um abraço para a Eglaim, para o Valmir. Delícia sempre estar na companhia de vocês. Rosana andou viajando por esse fim de semana, pregando. Como é que foi? Onde você estava? Nesse final de semana, eu estava na Missão Ocidental Rio-Grandense, num congresso de mulheres. Mulheres, um grande beijo, foi ótimo estar com vocês. Nos divertimos e aprendemos muito juntas. Que Deus as abençoe. Estive em Porangatu na semana passada, em Goiás, e foi muito bom também, um beijo para vocês. E no retiro do feriado de Carnaval, eu estive junto com a igreja de Guadalupe, Rio de Janeiro, e saibam que eu tenho orado por vocês todos os dias desde aquele encontro, porque foi muito especial para a minha vida também. Um beijo para vocês. Muito bom. Tem algum abraço para mandar hoje, doutor César? Então, um abraço para o José, meu irmão aí, que sexta-feira fez uma coisa fantástica, usado por Deus para me ajudar na situação bem difícil. Amém. Encontrei na rua, encontrou comigo uma senhora chamada Iara, de Nova Friburgo. Ela assiste bastante TV Novo Tempo. Então, fica com Deus. Um grande abraço para a senhora. Doutor Antônio Carlos, também, de Nova Friburgo, me encontrou na rua, disse que gostou do programa sobre depressão que a gente fez aqui. Que ótimo. Tem um casal bastante missionário lá em Duas Barras, a Delke e Juscelia. Um abração para vocês, faz um trabalho para Jesus muito lindo, continue fazendo isso. Josefa também, aí de Cordeiro, Cantagalo, não sei bem. A minha irmã Graça, um grande beijo para você. Me ajudou muito, me deu uma iluminação muito interessante no sábado. E a Fernanda mandou, não sei o sobrenome, ela mandou em sigilo, ela mandou e-mail também dizendo sobre o programa aqui e que foi muito ajudador para ela. Ela falou que realmente, tanto a Thaís, ela ligou para a Thaís de manhã, minha filha deu uma ajuda e o programa deu o empurrão final que ela precisava, graças a Deus. Um abraço, Fernanda. Esse programa que o pastor Dr. César citou já está no nosso blog, Depressão Tem Cura 1 e Depressão Tem Cura 2, com o Dr. César Vasconcelos. Também tivemos a presença num dos programas do Dr. Geia. Dá uma passadinha lá no nosso blog, novotempo.com/consultório, e você visita, assim, todos os programas passados, esse sobre depressão, os dois sobre depressão, incríveis. No sábado à tarde também estive numa outra igreja, depois de Capão Redondo, em São Paulo. Me perdoem, não vou lembrar o nome agora, não estava compromisso marcado na minha agenda, foi porque Deus planejou, mas você está me acompanhando aí, alguém dessa igreja querida, onde estive nesse final de semana à tarde também, no sábado, melhor dizendo, tuita aí para mim que eu prometo fazer jus ao que eu prometi. Beijo, muito obrigada pelo carinho. Alguém está dizendo, minha tia passa por um problema conjugal há 20 anos. O que fazer para ajudar alguém? É uma pergunta de um jovem adolescente querendo ajudar. Eu já estou... Não, ele não dá mais detalhes. Enfim... As pessoas, elas muitas vezes também estão querendo ajudar outras pessoas e nem sempre é possível que eu ajude o outro, nem sempre eu possa fazer a minha parte. Então, o programa de hoje, quando nós pensamos nessa pauta, é muito para fazer você acordar de alguma situação em que você tem permanecido, vou chamar adormecidamente, simplesmente
talvez se conformando, ou dizendo, eu sou assim mesma, infeliz, a vida que eu tenho é essa, nasci numa família sem muitas condições, um pai que é alcoólatra, uma mãe que sai de casa cedo para trabalhar e não me deu assistência, ou um marido assim, uma mulher assim, uma vida assim. Como eu bem comecei o programa dizendo, trazendo à tona essa realidade. Rosana, você tem uma história que talvez possa nos ajudar a compreender o que nós estamos querendo dizer de verdade hoje? Como nós podemos ir além da nossa realidade? Hoje você é uma doutora, você é psicóloga, é doutora, você tem 2 pós-doutorados e é muito jovem. E eu sei que você não vem de uma família de gente rica, de gente que tenha tido condições de ingressar em grandes faculdades, etc. Mas você surge numa família querida, amável, maravilhosa, mas com esse diferencial. Hoje você é uma pesquisadora. Não sei se... Eu vou contar. Conta. Pessoal aí de casa, é um dos últimos programas que nós vamos ter a Rosana participando aqui com a gente. Por algum tempo, ela está indo ser pesquisadora em Ohio e vai nos deixar um tempo aqui pelo Brasil, mas como pesquisadora, estar ali num desafio para a sua vida. Ou seja, uma menina... de uma cidade pequena, Louveira, pequenininha. De repente você sai daqui para o mundo para pesquisar, para ensinar, para dizer, doutora Rosana, o que lhe fez doutora? Eu acho que existem alguns ingredientes nessa história, né? Primeiro, eu sou de uma família realmente muito pobre financeiramente. Meu pai é pedreiro, nem o meu pai nem a minha mãe tiveram condições de estudar por questões aí da vida, mas a nossa única pobreza era financeira, graças a Deus. Um lar cristão, muito bem fundamentado, com amor que existia, mas pensando em carreira profissional, não existia muita possibilidade de ser diferente. O meu pai trabalhava o dia inteiro para nos sustentar, e era somente isso mesmo que tínhamos em casa, o sustento. E eu estudei uma vida inteira numa escola pública, de bairro, mas um dia, aos 9, 10 anos de idade, não tinha mais do que isso, eu olhei para os meus pais e disse assim, eu não quero isso para a gente, para a vida toda. Não era nem para você, era para a gente. Não, era para minha família, para os meus irmãos, para os meus pais que tanto lutavam. E eu falava assim, eu posso fazer alguma coisa de diferente. E se Jesus quiser, eu vou fazer. E eu descobri que para Deus não existe diferença de dinheiro, de raça, de nada. E Ele pode fazer e colocar-nos no lugar que Ele quiser. Decidi então que eu primeiro devotaria a minha profissão para Deus. Que eu escolheria uma profissão onde eu pudesse dedicar um tempo para ajudar outras pessoas a descobrirem que existe felicidade independente da circunstância. A minha mãe sugere então que eu faça psicologia, porque ela disse que assim eu ajudaria as pessoas e mesmo os cristãos um dia abririam um pouco mais a mente para perceber a necessidade desse tipo de profissional. Decido então prestar o vestibular e escolho a Unesp, não sabia por quê, não tinha nenhuma vivência de vestibular, mas eu não sabia que na época a Unesp, Universidade Estadual Paulista, era a melhor faculdade de psicologia da América Latina. E saio de uma condição de escola pública, presto este vestibular, não tinha dinheiro para prestar vários vestibulares, tinha que escolher, e quando presto não existe a possibilidade de passar. Quando sai o resultado desse vestibular, eu havia passado em 4º lugar na classificação geral. E eu descubro então que Deus ele realmente podia fazer por mim o que Ele quisesse. Depois de um ano eu precisava de dinheiro para me sustentar nesse curso. Era um curso integral, não havia possibilidade de trabalhar. Pedi uma bolsa de estudo para o governo, porque eu desenvolveria pesquisas e assim eu queria que ele financiasse minha pesquisa. Tinham mais de 20 mil candidatos pedindo bolsa do CNPq e eu peguei o 2º lugar na classificação geral, isso baseado nas minhas notas do 1º ano da faculdade. E aí vem um crescente dessa história toda, sou financiada pelo governo desde 98 para estudar até hoje, né? Eles me mantêm, nunca fiquei sem financiamento do governo. E o tempo vai passando e eu tenho muitos desafios até espirituais, não que eu me abalasse, mas o tempo todo com este enfrentamento, até mesmo quanto à minha religião. E por isso que eu digo aos jovens que você não precisa abrir mão dos seus princípios para que os seus sonhos sejam realizados. Neste momento, então, eu estou terminando minha graduação. Termino a graduação como a melhor aluna da minha turma. As minhas médias foram acima de 9, dessas 50 disciplinas que eu tive. E eu vejo aí muito a junção de Deus com o ser humano, porque Deus faz a parte dele, Ele me dá orientação, Ele me dá forças. Eu ia de bicicleta para a faculdade. Andava 30 quilômetros para
para a faculdade de bicicleta. Com essa musculatura toda, essa grandeza toda. E na época eu não pesava nem 40 quilos. Literalmente. Mas eu tinha que morar longe da faculdade porque era mais barato. E eu ia todos os dias de bicicleta. Muitas vezes chegava muito molhada na faculdade porque não tinha dinheiro para pagar a passagem do ônibus. E mesmo assim eu falei assim, Deus, eu fiz a minha parte, eu me esforcei, estudei muito. Eu fiz um compromisso de que durante a minha graduação eu não namoraria. Não estou falando que você não pode namorar, mas eu queria fazer a melhor faculdade possível. Eu sabia que os meus domingos, somente por 5 anos da minha vida, eu dedicaria mais aos estudos, nunca deixando as coisas de Deus de lado, nunca. Nunca saí da minha casa sem fazer o culto antes de ir para a faculdade, para que a palavra de Deus fosse mais forte em mim do que o conhecimento que eu adquiriria ali, que muitas vezes conflita com a nossa fé. E nós vamos ter que escolher. Os jovens o tempo todo vão ter que escolher se manterão a firmeza nos seus princípios baseados na vontade de Deus ou se vão realmente ir com fluxo. Termino essa faculdade, presto o processo seletivo da USP Ribeirão Preto, passo nesse processo seletivo, mas ao mesmo tempo prestei da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, porque voltar para a casa dos meus pais era uma questão de prioridade na época. Presto da Unifesp, mas para este eu não estudei, porque eu já havia estudado muito para o teste anterior. Passo em 3º lugar nesse teste. E por conta desta posição que eu passei, eu ganho de novo bolsa do governo para continuar os meus estudos. Em um momento muito importante, quando eu já estava terminando o meu mestrado, eu sempre participei de alguns congressos científicos para levar as pesquisas, né? Divulgar os resultados. E esse congresso, 2 dias, caiu na sexta-feira à noite, outro no sábado pela manhã. E nesse ano específico eu apresentaria 4 trabalhos nesse congresso. E claro que, obviamente, um deles cairia no sábado. Eu sou desafiada então pelos meus amigos e eles dizem assim, o que você vai fazer agora? Com certeza um dos seus trabalhos cai no sábado e você não vai? E eu disse não, porque não dá para abrir mão de princípios. E eu fui desafiada, mas de alguma forma estas apresentações caíram uma na quarta-feira e outra na quinta-feira, até encavalando os assuntos, mas Deus de forma maravilhosa colocam durante os dias da semana que eu poderia participar. E o resultado desse congresso, onde eu fui desafiada a descumprir o meu compromisso com Deus, eu não sabia, mas no final desse congresso, a faculdade recebe uma notificação, Universidade Federal de São Paulo, dizendo que eu havia ganhado uma menção honrosa daquelas sociedades científicas pelo melhor trabalho de neuroquímica do ano de 2005 para essas sociedades científicas. Ao olhar tudo isso, termino, né, Unifesp, terminei mestrado, doutorado, fui fazendo um após o outro, faço um pós-doutorado ali na Unifesp, recebo uma proposta para fazer outro pós-doutorado na USP, onde hoje me encontro, e de repente, assim, existem possibilidades de fazer um pós-doutorado onde eu escolhesse. Recebi proposta de Harvard, recebo proposta de Ohio, e dentro da minha área, Ohio era a minha melhor opção, na área que eu vou trabalhar melhor até do que Harvard, nesse aspecto. E eu olho Deus me olhando como uma menina, vindo de um lar sem nenhuma estrutura intelectual até mesmo, estrutura intelectual, estrutura financeira, e ele olha e fala assim, filha, você quer? Você vai usar isso para me honrar? E eu digo para Deus que sim. E ele me escolhe para colocar onde eu estou. Não é mérito meu, nenhum meu. Só disse assim, Senhor, faça da minha vida o que quiseres e o que me deres, retorno para o Senhor. E quero sempre fazer isso. Digo que estou indo para o raio, mas já pedi para Deus me mostrar qual o ministério que Ele quer que eu desenvolva lá. Porque eu não quero só pesquisar. Eu quero trazer com isso alívio às pessoas, eu quero ser útil na obra dEle, onde quer que eu me encontre. Tudo que fizermos precisa ser sempre para a honra e glória de Deus. Eu percebo Deus fazendo que as pessoas me ajudem ao longo da vida, e hoje eu podendo retribuir isso, também ajudando as pessoas a partir das minhas possibilidades. E de tudo isso, eu vejo muito, não que a pobreza seja um dom de Deus, né? Não que seja um propósito dele que nós passemos por privações, e às vezes privações muito importantes,
que nós passamos, mas eu hoje posso dizer com muita tranquilidade e muita solenidade que eu agradeço a Deus a pobreza da minha vida. Muito, porque hoje eu posso entender quem não tem essa condição e eu quero mesmo que humildemente ser uma inspiração para quem olha para si e diz assim, não consigo. Olha, eu sou de uma escola pública, não existe uma possibilidade de eu sair deste lugar. Existe essa possibilidade porque diga a Jesus o que Ele quer que você faça. E eu continuo dizendo, se não fosse este lugar que eu me encontro hoje, Deus me colocaria em outro lugar que eu também me satisfaria como pessoa e que eu poderia trabalhar para Ele da mesma forma. Não brigaria com Deus se a história fosse diferente. Mas agradeço muito a Ele que foi essa história que Ele me deu. Ele me dá a possibilidade de aprender inglês sozinha. Nunca tive a possibilidade de fazer um curso de inglês, nunca tive a possibilidade de fazer um curso de espanhol e consigo falar essas línguas hoje. Porque Deus vai me dando a possibilidade. Como eu já li muitas vezes na Bíblia, que Deus pode nos colocar no meio dos príncipes. E Ele pode fazer isso. E estar no meio dos príncipes não é só estar no meio dos intelectuais, mas estar no meio de pessoas que reconhecem que Deus ele pode fazer todas as coisas. Hoje é uma satisfação muito grande dar uma palestra na USP para jovens, falar para eles e depois assim receber um convite da própria universidade dizendo assim, você vai ter que fazer uma palestra de novo porque foi um sucesso. Eles querem você de novo. Sabe, Rosana? E eu olho para mim e não vejo como ser humano seria assim, mas olho para um Deus que pode todas as coisas. Tem um texto aqui na Bíblia que ele é para você, né? Quer dizer, para você e para as pessoas que têm a história como a sua, Rosana. Está em Jeremias capítulo 3, verso 15, que aqui diz assim, Deus está falando, e vos darei pastores, vos darei pessoas para trabalhar para Jesus, segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Sim, É isso, obrigada. né? Muito lindo, né? Jeremias Amém. 3, Glória 15. a Deus. É. Sabe que a Rosana, enquanto nós nos conhecemos do dia a dia, do fim de semana, não moramos na mesma cidade, não convivemos assim, dessa maneira, mas do jeito que nós convivemos é muito intenso. Viajando juntas. E a Rosana, ao mesmo tempo que ela é esta doutora, pós-doutora, dando uma palestra na USP, ou indo agora como pesquisadora em Ohio, ela é a mesma pregadora do fim de semana, numa igreja muito grande ou numa igreja bem pequenininha. Você era diretora até bem pouco tempo, diretora de grupo, Que não tinha de um 100 grupo membros. que não tinha 100 pessoas congregando ali em Louveira, pessoas queridas, um beijo para vocês. Então, não estamos trazendo aqui a história de alguém que tenha do que se gloriar, que não seja na misericórdia de Deus. Sim. E eu não deixaria que alguém contasse aqui no meu programa uma história de vida que tão somente quisesse com ela aparecer. Mas eu sei que a Rosana é esta doutora, esta pesquisadora, esta mulher que está indo do Brasil, financiado pelo governo brasileiro e também pelo governo americano, para pesquisar sobre essa ciência que nos acrescenta tanta coisa, essa ciência que a palavra de Deus valoriza, porque Deus é o Deus da ciência, do conhecimento, mas é esta menina humilde, que prega para os grandes, para os pequenos, que tem um conhecimento da palavra de Deus incrível. Você poderia entender de ciência muito, mas eu desconfiaria se você não conhecesse da palavra de Deus. E a Rosana, você para conversar com ela e ela te faz sermões e mais sermões sobre personagens bíblicos com uma fluência incrível. Então eu meio que planejei mesmo o programa de hoje para a gente caminhar nessa direção. E não vou dizer fazer uma homenagem, mas antes que você vá morar fora esse tempo, que o pessoal aí de casa conhecesse esse outro lado. Sempre que você participa, sempre que os meus convidados vêm aqui, todos vocês ganham um pedacinho do coração de quem está lá em casa. Eu tenho aqui presente, nos visitando, Maria de Lourdes, minha companheira de programas já há muitos anos, desde que eu fazia Sua Casa um Lar. Hoje está trazendo a Ludmila, sua sobrinha, que é de Brasília, veio nos visitar, assistir aqui o programa. Maria de Lourdes, que colabora aqui com a gente, está aqui assistindo nos bastidores com a sua sobrinha. Então, isso aqui, na verdade, é um encontro de pessoas que se gostam muito, que se amam e vêm aqui trazer de presente para você, e você dá para a gente um retorno que nos faz muito felizes.
Mas eu acho válido, Rosana, que as pessoas do outro lado saibam quem é você, não você simplesmente com a sua história de vida, mas com o testemunho que carrega para a honra e para a glória de Deus. Que Deus te abençoe ricamente, que o Senhor te leve por lugares planos ou por vales ou por alturas, mas que Ele sempre te conduza. E fica assim esse recado para nós, né, doutor César? E vai respondendo, por exemplo, a pergunta que lançamos no programa de hoje, quando querer é poder? Por exemplo, eu até anotei quando você disse que se dedicou muito. Deus não te deu assim, toma. Ele deu a oportunidade e você agarrou. Você disse que nessa dedicação você sacrificou durante 5 anos seus finais de semana, de sair com os amigos, de passear. Isso me faz pensar no espírito de excelência que Daniel, por exemplo, tinha dado por Deus. É excelente você querer mais, ir mais, fazer mais. Não é, doutor César? Esse é o espírito do Senhor sobre nós. É verdade. E, claro, você, com certeza, muitas horas, né, Rosana, você adiou a gratificação do prazer de A, B, C ou D coisas, né? Quer dizer, esse é uma característica que as pessoas de qualquer background, de qualquer família, de qualquer estrutura de família, se a pessoa adiar o prazer, seja de passear ou de namorar, em nome de uma coisa que é nobre, esse é o caminho do sucesso, né? Então tem que ter isso. O que a gente pode fazer hoje, tanto que aqui tem uma lista do pessoal dos 12 passos que fala só por hoje, né? Só por hoje eu vou evitar a preguiça, só por hoje eu tenho uma série de coisas só por hoje. E uma delas é essa, só por hoje eu vou fazer 2 coisas ou 3 que eu não gosto para exercitar a força de vontade, né? Então, você fez muito isso e realmente você pagou o preço naquele momento para colher realmente um fruto que é um benefício para a glória de Deus, né? Então é isso. Eu queria dizer para as pessoas que estão assistindo e que possam pensar assim, mas eu tenho esse problema, tenho aquele, tal. Olha, é verdade, algumas pessoas têm problemas, às vezes, mais complicados que outras pessoas. Sim. Eu tenho aqui aquela autora que eu gosto muito, né, Darleide, aquela pessoa inspirada, Ellen White. Ela diz no livro 2 Testemunhos, página 74, ela fala assim, enquanto alguns são constantemente atormentados, afligidos e preocupados por causa de seus infelizes traços de caráter, tendo que lutar contra inimigos internos e contra a corrupção de sua natureza, outros não têm que lutar contra metade de tudo isso. Então, essa é uma realidade. Algumas pessoas têm lutas interiores que outras não têm metade disso, por causa de várias histórias, porque, né, a causa é variada. Agora, mas Deus é tão fantástico que olha o que Ele faz com essas pessoas, fez com Rosana, que não tem essas lutas, teve outro tipo de luta financeira e tal, né, e se esforçou. Olha só, 1 Coríntios capítulo 1, Deus fala assim para você, que se sente muito fraco, muito fraca, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas nós somos dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. A sabedoria que Deus deu para Rosana, graças a Deus, está usando otimamente, né? Então, esta sabedoria que foi dada para ela, né, a força de vontade que ela fez a parte dela, está disponível para cada um de nós, né? Mesmo essa pessoa mais lesada, claro, a gente vai aceitar as nossas limitações. O caminho de vencer nossas limitações passa por aceitar nossas limitações. Quando a gente aceita o que a gente é, a gente para de brigar com a gente e pode produzir melhor.
né? Então é isso. E justamente o momento em que Deus quer agir nessa aceitação da sua limitação e no reconhecimento de que você vai conseguir com a ajuda dele. Você vai conseguir, porque Jesus veio para trazer vida. O que você não pode é se prostrar e nem ao menos desenvolver a confiança em Deus. O que temos visto são pessoas perecendo sem ao menos confiar que Deus vai agir na sua fraqueza, na sua debilidade, desconfiando. É assim mesmo, não posso fazer nada, nem Deus, né, minha filha? Então, assim, muito pelo contrário, é na fraqueza, é na loucura, é na dor, é na dificuldade que o Senhor quer te levantar e te fazer vitorioso. Acho que a maior frustração da vida é a pessoa olhar para trás, para a própria história e dizer assim, eu poderia ter feito mais e escolhi não fazer. Não porque eu tentei e não consegui, é diferente. Mas olhar e falar, eu poderia ter feito e não fiz, isto traz muita frustração. E uma coisa muito chave que você disse, eu fiquei felicíssimo de você ter dito, você falou que você disse para Jesus, Senhor, o que, nas minhas palavras, né? Não foram exatamente essas que você usou, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Isso. É isso, sabe? É de muito diferente de, eu quero isso, o Senhor pode abençoar nisso que eu quero? E confesso que não era psicologia, eu queria outras coisas, eu sou muito das exatas, né? Gosto muito de exatas, havia pensado em engenharia, mas Deus de uma forma muito solene me disse, não dá tempo de contar, que seria psicologia. E era dessa forma que Ele queria me usar. E hoje eu não tenho dúvidas de que Ele realmente tinha toda a razão mais uma vez. Doutor César, mais uma vez, iluminadíssimo em levantar, pena que não temos mais tempo, mas isso de nós nos colocarmos ao dispor de Deus, para que Deus faça a sua vontade em nós e não que Deus simplesmente confirme a nossa vontade, porque nós somos bons, somos os bons, faz com que diminua essa frustração que muita gente anda debaixo dela. Eu não casei, quem disse que tinha que casar? Vai ver que Deus tem para você o ministério de ser solteiro e ser produtivo. Ai, porque eu não me formei. Vai ver que Deus tinha o plano para você, que você tivesse um comércio de sucesso. Porque já imaginou se todo mundo fosse doutor também? Deus tem sucesso para todas as áreas. Ah, mas eu não sou mãe, eu não sou pai. E Deus tem que abençoar, Deus tem que fazer. Pergunta para Ele. Iluminadíssima novamente sua palavra. Muito obrigada por ela. O sucesso para Deus tem que ter a visão do reino de Deus. Do reino de Deus. Isso. Deus abençoe. Amém. Rosana, Deus te abençoe. Eu vou torcer, pedir a Deus que você volte pelo menos mais uma vez antes de ir embora. Vamos orar, quem sabe? Vamos pedir a Deus. Amados, A Ciência do Bom Viver, lembra? Toda semana eu indico para você um livro, tenho repetido muito este livro, A Ciência do Bom Viver. Nós temos falado aqui muitas vezes dessa escritora Ellen White. Dê ouvidos a essa nossa dica. Ellen White é uma das grandes escritoras que este mundo conhece. Ela vai falar de Jesus Cristo de um modo que talvez você não conheça ainda. E ela diz uma palavra linda. Várias eram as circunstâncias e necessidades das pessoas que pediam auxílio a Jesus Cristo. E nenhuma daquelas pessoas que se achegavam a Jesus Cristo saía desatendido. Vá a Jesus Cristo. Vá despojado das suas próprias vontades e pergunte, Senhor, qual é o teu querer para que eu faça? E não faça o meu querer, mas qual é o teu querer para que eu faça? E o Senhor há de mostrar misericórdia, como mostrou na vida da Rosana, na vida do Dr. César. Eu queria que um dia desses você conte sua história, que eu sei que é das mais lindas também. Que Deus abençoe você ricamente, que você seja um testemunho vivo. Talvez você seja a única Bíblia que alguém vai ler, olhando para você e enxergando o modo como você encara a vida. Só para eu não ficar devendo nada, de nenhum carinho, um beijo para a Igreja Adventista do Jardim das Palmeiras, em São Paulo, onde estive no final de semana. Obrigada, Rony. Deus te abençoe, amados, queridos, até semana que vem.